Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. Logo no início, temos aqui um destaque que é para a facção criminosa. Força-tarefa realiza mega operação contra a atuação do PCC nos combustíveis e no setor financeiro. Negócios investigados envolvem porto, usina, refinaria, distribuidora, rede de postos, corretora, administradora de fundos e até fintech. REAG é alvo de busca e apreensão na operação que mira a atuação da facção na Faria Lima. E a Polícia Federal e o Ministério Público focam associados do PCC para tentar asfixiar finanças do grupo. E logo abaixo, neste carrossel de imagens, temos aqui a fotografia justamente dessa operação da Polícia Federal. E tem mais de 350 alvos, carros da Receita Federal e também da Polícia Militar, em frente ao prédio da REAG Investimentos, um dos alvos da Operação Carbono Oculto, nesta quinta-feira, dia 28 de agosto. Agora, um assunto internacional. Senadores partem para agressão no México após discussão acalorada sobre supostos pedidos da oposição para que os Estados Unidos intervenham militarmente no país, como a gente consegue aqui observar nesta foto. Já no próximo assunto é em esportes, joia da base, Guinegão decide novamente. E Corinthians sai na frente do Atlético pelas quartas de final da Copa do Brasil. E a definição da vaga será em São Paulo. Já no próximo assunto é para a economia. Aqui diz que os gastos com a Previdência vão subir 87,2 bilhões de reais com o salário maternidade, reajuste e mais benefícios. Já na política nacional, o Supremo indica chance mínima de Bolsonaro preso em quartel, caso condenado e avalia Papuda. E Heleno pode ir de coroado a banido do Exército com pena por trama golpista. Agora, de acordo com o censo do IBGE, o Brasil reúne 213,4 milhões de habitantes em 2025. E um destaque também para a América Latina. Nível de riscos para investir na Argentina sobe após escândalo e meses de estagnação econômica. E o presidente argentino Milei, ele é retirado às pressas de ato de campanha após ser alvo de pedradas. Agora, um caso que aconteceu em São Bernardo, lá em São Paulo. Cargos em gabinetes da base de Tarcísio na Lespe reforçam o elo político de investigados pela Polícia Federal. Filha de prefeito é nomeada por deputada e os parlamentares falam em contratações legais. E sobre o saneamento aqui no nosso país, o turismo cresce nos Lençóis Maranhenses, porém, rede de esgoto só chega a 7% na cidade. E sobre mudança climática, temos aqui a informação que a crise climática preparou o cenário para incêndios florestais mais fortes na Europa, de acordo com o painel. Condições para recorde foram estabelecidas meses antes, afirma estudo de atribuição. Agora, um destaque no Casa Folha, temos a informação que Lalo de Almeida, que é um dos fotógrafos mais premiados do nosso país, estreia o curso na Casa Folha. E aulas sobre técnicas para fotografia de impacto estão no stream. No próximo assunto desta quinta-feira, de anfetaminas a análogos de GLP-1. Remédios para emagrecer minimizam efeitos colaterais. Substâncias que causavam vício saem de cena com a chegada dos que copiam hormônios. Agora, na seção Pare para Ler desta quinta de manhã do Folha de São Paulo, é um destaque para a diabetes. As canetas emagrecedoras afetam a distribuição de aplicadores de insulina na cidade de São Paulo. E essa reportagem explica por que produtos do tipo estão em falta e
como mudanças de foco da indústria podem afetar outros medicamentos. Já nos especiais, a primeira matéria é sobre energia limpa, nada de China ou norte da Europa. Etiópia, Nepal e Turquia são novidades na energia limpa. O próximo destaque é para o melhor de São Paulo, que Cais é escolhido mais uma vez o melhor restaurante de peixes e frutos do mar lá do estado paulista. No Caderno Todas, temos aqui um primeiro assunto que é sobre o casamento. A atriz Fernanda Torres disse o seguinte em entrevista a podcast: ser monogâmico atualmente é revolucionário. E ainda nesta mesma editoria, temos o próximo destaque que é para a maquiagem, que protetor solar com cor traz tons escuros para as peles negras. E nos destaques de economia, ex-CEO da Vale vai a julgamento por tragédia em Brumadinho. A ação envolvendo Fábio será reaberta no STJ após recurso da promotoria. Também temos aqui sobre tecnologia, que a Xiaomi desafia Tesla e Apple com fábricas de carros e chips. E sobre o mercado de trabalho, 56% da população faz trabalho extra para complementar renda em capitais, aponta IPSOS-PEC. Também temos aqui o seguinte destaque nesta manhã: câmeras digitais compactas estão em alta. Qual é o encanto? As antigas digicams conquistam jovens que buscam nostalgia e liberdade longe das telas. Agora, na política nacional, temos aqui dois principais destaques. O primeiro é para o governo Lula. Aqui diz que o comandante fica sem avião da FAB, usa voo comercial e corta expediente por falta de verba. Força Aérea determina que 40 aeronaves fiquem paradas e afasta quase 140 pilotos. E no próximo destaque também é para o Congresso Nacional, dizendo que o Senado aprova regras para uso de meios digitais por crianças e o projeto vai à sanção de Lula. E ainda, sem acordo, Câmara adia a votação a jato da PEC que blinda parlamentares. E no Guia Folha de hoje temos aqui um primeiro destaque para o cinema. O Último Azul e Ladrões estreiam nos cinemas de São Paulo. Já na sessão de shows, a banda Fresno celebra 25 anos no festival I Wanna Be Tour. E saiba também como comprar os ingressos. Agora, no cotidiano, temos o destaque para São Paulo. Aqui diz que abastecimento de água está mais robusto, mas é preciso economizar, dizem os especialistas. E a expansão privada no saneamento é paralelo ao sucateamento de agências. Agora, no Ministério da Justiça, a Polícia Federal vê coordenação de secretário nacional e promotoria de São Paulo por agência antimáfia. E a Justiça diz que plano será equilibrado e sem glamorizar os grupos criminosos. Também temos um próximo destaque para as drogas. A auditoria do Tribunal de Contas da União aponta um controle frágil contra tráfico de cocaína em portos brasileiros. O relatório diz que há fragilidades regulatórias e tecnológicas que dificultam o enfrentamento. Agora, nos destaques internacionais, temos aqui a informação que China divulga líderes que vão a desfile militar. E essa lista vai de Putin e Kim Jong-un a Dilma Rousseff. O evento, que acontecerá já no dia 3, marca os 80 anos de vitória do país em guerra e apresentará também novas armas. Estados Unidos mantém Brasil em programa de venda de armas, apesar de apesar de crise entre os governos. Risco de rixa, contaminar cooperação militar é uma preocupação no Ministério da Defesa. Também temos mais um destaque para a América Latina no Folha de São Paulo desta quinta. Honduras, em estado de exceção há 3 anos, copia El Salvador e promove restrições de direitos.
A medida desconsidera a penetração do crime organizado e amplia abuso de poder, diz ONG. Já no caderno de ciência, o primeiro assunto é para a evolução. Mudanças na pelve ajudaram humanos a se tornarem bípedes. E pesquisadores identificaram as alterações genéticas por trás do bipedalismo. Já no meio ambiente, ameaçado de extinção, o muriqui do sul é registrado pela primeira vez em parque estadual no Rio de Janeiro. Mais de 30 indivíduos do maior primata das Américas são flagrados aí na Costa Verde. Também temos aqui as matérias mais lidas, a primeira sobre o julgamento de Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal vê chance mínima de Bolsonaro preso em quartel, após provável condenação em avalia Papuda ou Polícia Federal. Segunda matéria, para o mercado, dizendo que Força Tarefa faz mega operação contra a atuação do PCC nos combustíveis e no setor financeiro. E o próximo assunto é para o mercado, dizendo que Reag sofre busca e apreensão em operação que mira a atuação do PCC na Faria Lima. E sobre a diplomacia brasileira, que também é um destaque, Brasil prepara exercício militar próximo à Venezuela e quer evitar a associação à crise de Maduro com os Estados Unidos. Já a quinta matéria mais lida do Folha de São Paulo pelo público é sobre o PCC. Em vez de atividades econômicas em que há suspeita de infiltração do PCC e outras facções. E por último, na editoria de cultura do Folha de São Paulo, temos aqui estes 3 destaques. O primeiro é para filmes. Os Roses, com Olivia Colman e Benedict, tornam o casamento um ringue de luta. E Mônica Bergamo também escreve o seguinte texto: Netflix revela detalhes de Os Donos do Jogo, que é um seriado sobre disputa no jogo do bicho. Já na seção multitela, temos em destaque aqui a série Minha Vida com a Família Walter e Lady Night, o que ver na TV no streaming nesta quinta-feira. Já no jornal Estado de São Paulo, desta manhã, dia 28 de agosto, temos aqui no alto da capa esta imagem com a seguinte legenda: Milei é alvo de pedradas em carreata na Grande Buenos Aires. Pedras não acertaram o presidente argentino e a irmã, Karina Milei, é alvo de denúncias de corrupção. Já a manchete de hoje é sobre a adultização, dizendo que o Congresso aprova ECA digital e cria órgão para decidir o que é abuso. E esse texto prevê remoção imediata de conteúdo irregular, sem precisar de uma autorização judicial. Após o tema da adultização entrar no debate nacional, o projeto de lei chamado informalmente de ECA digital, em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, foi aprovado pelo Senado e vai à sanção presidencial. E o texto, que estabelece regras para plataformas com relação ao uso por menores de idade, foi aprovado por votação simbólica. Apenas os senadores Carlos Portinho, do Partido PL do Rio de Janeiro, Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará e Luiz Carlos, do PP do Rio Grande do Sul, votaram contra. A lei determina remoção de conteúdos irregulares sem a necessidade de uma autorização judicial após a empresa ser informada. A regra valerá para conteúdos de assédio, exploração sexual, incentivo à automutilação e uso de drogas, e entre outros. Uma autoridade nacional autônoma decidirá se um conteúdo é abusivo e fiscalizará o cumprimento da lei. E o tema virou prioridade após o youtuber Felca publicar vídeo sobre a temática da adultização. E 30 dias é o prazo em que as plataformas terão para a adoção de medidas corretivas após serem advertidas em caso de conteúdo impróprio. Agora, o próximo assunto é para a imprensa. Em sessão solene, a Lespe
homenageará o Estadão pelos seus 150 anos. E na segurança, também temos aqui um assunto que juiz solta preso com 200 quilos de cocaína e, após ser criticado, reitera a decisão. O magistrado corrigiu o texto no qual dizia que quantidade não foi exacerbada, mas manteve o suspeito livre. No caderno de cultura, temos aqui um destaque para a saúde, cérebro conectado. O mundo digital ajuda a mente de idosos. E uma análise detectou capacidade cognitiva mais alta entre usuários mais velhos de tecnologia. Agora, um destaque internacional que aconteceu nos Estados Unidos. Em missa, pelo primeiro dia de aula, um ataque a tiros mata 2 crianças em igreja. FBI trata a investigação como crime de ódio contra católicos. O agressor, que se identificava como uma mulher, se matou logo em seguida o atentado. Agora, um outro assunto sobre a economia aqui no país. Nova geração de televisão aberta, a TV 3.0, chega ao país por São Paulo e Brasília. Novo padrão de TV digital prevê melhor quantidade de imagem, ou melhor qualidade de som e imagem. Integração com internet e interatividade. E na política, temos aqui um destaque para o projeto na Câmara, dizendo que debate sobre compensação trava projeto sobre isenção maior de imposto de renda. E no lugar de tributar alta renda para compensar a isenção a salários de até R$5.000, como quer o governo, PP quer que a contribuição cobrada de bancos seja elevada. Já o PL mira as bets. Também temos um destaque na política nacional que blindagem a parlamentar barrou 224 inquéritos no STF em 13 anos. O Congresso não autorizou nenhuma investigação contra parlamentar neste período. Proposta exige aval a inquéritos. Já no jornal o Globo, desta quinta-feira, temos aqui no alto da capa um destaque: inverno ou no outono. Fora da época, por causa da questão climática, o espetáculo das amendoeiras colore tardiamente o Rio de Janeiro, em múltiplos tons, no alto e no chão. E a beleza até minimiza os problemas causados pela queda das folhas que entopem os bueiros, como a gente observa na imagem. Já a manchete do jornal Globo é para a economia, sobre alerta dos números. Economia perde fôlego, emprego cresce menos e inadimplência sobe. Para os analistas, os dados do mês de julho são primeiros indícios do desaquecimento já previsto para o segundo semestre, após um longo período de juros altos. A desaceleração da criação de empregos e o aumento também da inadimplência são os primeiros sinais do desaquecimento da economia brasileira previsto pelo governo e pelo mercado para o segundo semestre, consequência também da alta de juros mantida nos últimos meses. E apesar da criação de 129,7 mil vagas formais, o resultado representa uma queda de 32% em relação ao mesmo mês de 2024 e ao pior julho desde o ano de 2020, na época da pandemia da Covid-19. E a inadimplência de famílias e empresas no crédito também subiu a níveis recordes. E o Jornal Globo nos traz também uma entrevista com o presidente da CPI do INSS, o Carlos Viana. Ele disse que os desgastes para o governo surgirão. Ele também fala que tanto o governo Lula como o de Bolsonaro podem ser afetados e promete uma investigação sem ideologia. PEC da blindagem tem defesa de Mota e sofre resistência de Supremo Tribunal Federal e Planalto. O presidente da Câmara tentou levar à votação o projeto que cria obstáculos para investigações que tenham parlamentares como alvo, mas não houve acordo sobre o texto final.
E ainda na política nacional, temos aqui no jornal Globo, criticado por Lula, União Brasil avalia antecipar saída do governo. Após o petista pedir que ministros do Centrão defendam gestão, cúpula já quer discutir entrega de cargos na próxima semana. Filhos de Bolsonaro tentam travar presidenciável Tarcísio. Flávio reprovou antecipar tanto assim a eleição e Carlos e Eduardo fizeram críticas veladas ao governador de São Paulo. E um assunto sobre economia e negócios, Change vende 70% de sua parte na concessão do Galeão. 20 Compes torna-se maior acionista do bloco privado e agora quer fatia da Infraero para ter controle total do aeroporto. Agora sobre um outro assunto, dentro do Presídio dos Famosos, um livro revela na intimidade histórias da cadeia de Tremembé, como no caso a rivalidade entre Robinho e Brennan. Na editoria de saúde, um destaque para uma boa noite, a dieta ideal antes de dormir. Pesquisas mostram a conexão entre o sono agitado e os hábitos alimentares noturnos. Já nesta imagem, é da editora internacional, na Argentina, Milei desgastado nas redes e nas ruas. A denúncia de suposta corrupção envolvendo a sua irmã, Karina Milei, e secretária também geral da presidência, no caso ela, a Karina, é secretária-geral da presidência, vem minando a imagem do político. Em 6 dias, o caso teve quase 2 milhões de menções nas redes sociais, 62,9% delas em tom negativo. E aqui nesta imagem, arremesso de pedras faz o presidente argentino deixar carreata. Agora, um próximo destaque na economia é sobre a Agenda Brasil. Evento discute desafios da reforma administrativa. Previsto para ser votado pelo Congresso neste semestre, projeto de modernização da gestão pública precisa superar resistências históricas, alertam as autoridades reunidas no debate. E temos também a informação que Lula assina decreto que regulamenta a TV 3.0 aqui no nosso país. O texto estabelece regras para a nova geração da televisão aberta, que tem alta interatividade e melhor qualidade de imagem e som. E as primeiras transmissões estão previstas para o primeiro semestre de 2026, no próximo ano. No Correio Brasiliense desta quinta-feira, temos aqui no alto da capa um destaque: CPMI quer acesso a inquéritos das fraudes no INSS. As investigações sobre os desvios bilionários de dinheiro de aposentados e pensionistas da Previdência Social começaram esta semana na CPMI do INSS, com a expectativa de embates entre governistas e oposicionistas. O presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, que é do Partido Podemos de Minas Gerais, admitiu, em entrevista ao CB.poder, que a polarização vai impactar os trabalhos e ele garantiu, no entanto, que não vai permitir desvios de objetivos e, na oportunidade, ele diz o seguinte: não quero que vire pizza nem palanque. Minha meta é entregar respostas à sociedade, ressaltou. E Viana se reuniu ontem com o ministro da Mendonça do Supremo Tribunal Federal e pediu o compartilhamento de informações sobre os inquéritos das fraudes. Ele também disse que, se tivermos acesso ao que a PF levantou, podemos avançar rápido, argumentou. Porém, ele reconheceu que a comissão deve prosseguir até 2026, que é o ano de eleições. Ainda na política nacional, temos aqui um destaque que o Senado aprova PL de combate à adultização.
O projeto do senador Alessandro Vieira amplia as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e estabelece novas regras para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. E essa matéria foi aprovada sem contagem de votos, após uma tramitação considerada rápida, 2 meses, e agora segue para a sanção do presidente Lula. E ainda mais abaixo temos um destaque para a rotina alterada, a presença de mais policiais para vigiar o ex-presidente Bolsonaro por determinação do Supremo Tribunal Federal modificou novamente o dia a dia dos moradores e comerciantes do condomínio solar de Brasília. E Damares revela ter câncer. A senadora do Republicanos do Distrito Federal alertou para a importância do diagnóstico precoce da doença. Adiantou que removeu o tumor e fará sessões de radioterapia. E ela garantiu que seguirá aí trabalhando. E o próximo assunto, o novo trabalho e os 82 anos da CLT. Evento do LIDE, que aconteceu em Brasília, debateu as relações trabalhistas em meio às rápidas revoluções tecnológicas deste século. E o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendeu a revisão dos modelos ultrapassados de regulação e antes considerados intocáveis. Já nos destaques internacionais, nos Estados Unidos, atirador mata 2 crianças e fere 17 em igreja. E na Argentina, caravana de Javier Milei é alvo de pedradas. E um destaque para o esporte é dizendo que o Cruzeiro na frente, com gols de jogadores convocados para a seleção, Fabrício Bruno e Caio Jorge, time celeste venceu por 2-0 o Atlético de Minas Gerais dentro do estádio do rival pela Copa do Brasil. E na editoria de Saúde e Ciência, um destaque para a qualidade de vida. O uso do estradiol por mulheres na menopausa pode melhorar a memória e influenciar o desempenho cognitivo, diz um estudo feito com 7.000 participantes. Já no próximo destaque é na editoria de cidades, Ceilândia tem noite de terror. 5 ataques à faca em 8 horas deixaram 2 mortos na madrugada de ontem. E um homem foi preso e o outro ainda está foragido. Agora no caderno Direito e Justiça do Correio Brasiliense, Gonê seguirá na chefia da PGR. Lula antecipará a recondução de Paulo Gonê à chefia da Procuradoria-Geral da República, mostra a coluna Data Vinha. A indicação será avaliada pelo Senado. Já no Judiciário, temos aqui um destaque que Bolsonaro e mais 7 começam a ser julgados terça-feira por tentativa de golpe. Também temos uma entrevista. A advogada Laura Santoianni avalia os 15 anos da lei de alienação parental. E por último, temos também uma entrevista em destaque. Vital do Rego alerta para IA nas eleições. Ao CB.poder, o senador veneziano Vital do Rego falou sobre o uso negativo da inteligência artificial nas disputas eleitorais do próximo ano e defendeu o regramento, apesar de admitir a dificuldade pela velocidade com que a tecnologia se desenvolve. E, durante a entrevista, ele conclui que é uma discussão muito importante. Já no jornal cearense O Povo, na manhã desta quinta-feira, nota da capa, primeiro destaque é para a economia. Trabalho com carteira assinada. O Ceará é segundo maior gerador de empregos do Nordeste. Fortaleza é o 6º do país. Já em cidades, temos aqui a informação sobre homicídios, tiroteios e incêndio. Vicente Pison e arredores têm dia violento em guerra de facções. Ocorrências
de duplo homicídio, tiroteios e casa incendiada foram registradas ontem, dia 27, na região, que vive um confronto entre as facções criminosas CV e GDE. E sobre novo desafio, na editoria de esportes, o maior circuito de triatlo da Europa, Challenge Family, chega a Fortaleza com feira e disputas para amadores e também para os profissionais. E denúncias de crimes em ambiente virtual crescem 93% aqui no estado do Ceará. Na editoria de política, o Ceará mantém 14º lugar no ranking nacional de competitividade. Mais uma vez para a economia, anuário Datafolha Top of Mind. Marcas de café, cerveja, leite, aguardente e água são reveladas. E por último, no caderno Guia Vida e Arte, o 16º Festival de Teatro de Fortaleza apresenta 36 espetáculos completamente gratuitos. Inclusive, o ator Chico Dias traz um monólogo A Lua Vem da Ásia. Agora, no valor econômico, temos aqui no alto da capa estes 3 destaques. Primeiro é para o Ministério Público. O presidente Lula reconduz Paulo Gonet para mais 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. O segundo é um tema que trata da regulação digital. O Senado aprova projeto que protege crianças e adolescentes nas redes sociais. Proposta vai à sanção presidencial. E sobre o evento da COP30, eventos extremos vão se acelerar, gerando pressão para mais investimentos no clima, diz o Rogério Studart. Agora sobre o comércio, que é a manchete desta manhã. Empresas prejudicadas pelo tarifaço terão prioridade para receber crédito tributário. Será dada a preferência à análise de pedidos já transmitidos à Receita e aos que vierem a ser solicitados até 6 meses após a publicação da portaria. As empresas afetadas pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros terão prioridade no processo de ressarcimento de créditos tributários, usados para abater impostos e contribuições devidas. E, além disso, essas companhias obtiveram a prorrogação dos prazos de vencimento de tributos federais e de prestações relacionadas à dívida ativa da União. E as medidas de alívio fiscal constam de portaria publicada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E elas fazem parte do Plano Brasil Soberano, regulamentado pelo governo na semana passada, com linhas de crédito e outras ações para socorrer as exportadoras afetadas pelo tarifaço do presidente Donald Trump. E ainda de acordo com essa mesma portaria, a prioridade na análise valerá para os pedidos de créditos tributários já transmitidos à Receita e também para os que vierem a ser solicitados até 6 meses após a publicação das regras feita na sexta-feira passada. E o prazo poderá ser prorrogado por igual período por ato do fisco, valendo apenas para os tributos administrados pela Receita Federal. E o texto também nos revela que essa iniciativa beneficiará companhias exportadoras que nos 12 meses até junho de 2025 tiveram no mínimo 5% do faturamento proveniente de vendas ao exterior de produtos impactados pelas tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos. Pessoas físicas que atuam como microempreendedor individual, o MEI, também podem ser favorecidas, assim como produtores rurais com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ. E o Ministério do Desenvolvimento ainda vai publicar uma tabela indicando quais são exatamente
os produtos afetados pela alíquota de 50%, o que será essencial para as empresas verificarem se atendem ao critério de no mínimo 5% do faturamento vindo de produtos atingidos por esse tarifaço. E os tributos com vencimento em agosto foram prorrogados para o último dia útil de outubro, e os que vencem em setembro poderão ser recolhidos até o último dia útil do mês de novembro. E essa prorrogação não tem um impacto fiscal no ano, porque o recolhimento ocorrerá ainda em 2025. E ainda é chamada de capa, discussão sobre a reforma administrativa avança na Câmara. Apesar do ambiente político acirrado e da resistência de setores do funcionalismo, a reforma administrativa caminha na Câmara. A ministra da Gestão, Esther Dweck, e o coordenador do grupo de trabalho sobre o tema na Casa, que é o deputado Pedro Paulo, demonstraram convergência sobre algumas das linhas gerais da proposta, como combater privilégios e tornar o Estado mais eficiente, ao participarem do evento Agenda Brasil, promovido pelo jornal Valor Econômico. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, convocou uma audiência pública para debater o tema em plenário no dia 3 de setembro. Mota disse que discutiu o assunto com o presidente Lula e que pretende trabalhar a quatro mãos com o governo. Pedro Paulo afirmou que essa reforma será ambiciosa, mas sem ganho fiscal expressivo, e também cobrou o apoio do governo. Na área de negócios, temos aqui a informação que Vinci compra participação no Galeão. E sobre a COP30, temos aqui um destaque. Quando se tem uma reunião, como as COPs, se as pessoas ficam em uma sala, não há nenhum benefício real em viajar pelo mundo. Isso poderia ser feito em Nova York ou Genebra. É preciso poder ver as coisas. E quando se vai a Belém, entende-se realmente quais são os desafios. Quando se vê que parte da cidade está ficando submersa, isso significa algo. Isso quem disse foi o embaixador da França no Brasil, o Emmanuel Lenin, em entrevista ao Valor Econômico. Já no próximo assunto, Nvidia lucra 26,4 bilhões de dólares no trimestre. A fabricante de chips, Nvidia, registrou mais um trimestre de forte crescimento. A empresa teve um lucro de 26,42 bilhões de dólares no segundo trimestre fiscal, que é uma alta de 59% ante o mesmo período do ano passado. E a receita ficou em 46,74 bilhões de dólares, que foi um avanço de 56%. E a demanda crescente da indústria de inteligência artificial tem favorecido os resultados da empresa mais valiosa do mundo, com 4,4 trilhões de dólares em valor de mercado, deixando em segundo plano as incertezas que envolvem os seus negócios com a China. E a companhia não divulga dados regionais, mas o Brasil representa cerca de 4,5% de sua receita global, que é algo entre 1,87 bilhão e 2,33 bilhões de dólares, de acordo com o diretor da divisão Enterprise da Nvidia para a América Latina, o Márcio Aguiar. E outro destaque é sobre meios de pagamento. Aqui diz que o ataque do governo de Donald Trump e os elogios do prêmio Nobel Paul Krugman ao Pix despertaram o interesse internacional pelo sistema de pagamentos desenvolvidos pelo Banco Central aqui no nosso país, que já alcança 160 milhões de brasileiros e 15,6 milhões de empresas em todo o país. Agora, o próximo destaque: TV 3.0 deve fazer sua estreia na Copa do Mundo.
O presidente Lula assinou ontem o decreto que implementa a nova geração da televisão aberta no país, que é a TV 3.0, que oferecerá maior interatividade, além também de uma qualidade superior de som e imagem. A expectativa é que o novo sistema esteja disponível para parte da população na Copa do Mundo, que acontecerá em junho de 2026. E aqui temos uma fala do ministro das Comunicações, o Frederico Siqueira. Ele disse que ninguém precisará trocar a televisão de uma hora para outra. E o atual sistema de TV digital e a TV 3.0 irão conviver por 10 a 15 anos. Já no outro assunto é sobre livros. Apesar da concorrência das plataformas digitais, as redes de livrarias físicas investem em expansão. E abre aspas, o mercado vive um momento positivo, com crescimento em relação a 2024, fecha aspas, disse Eliana Menegutti, que é o CEO da Livraria da Vila. E sobre a economia, a inadimplência sobe ao maior nível desde o ano de 2017. A inadimplência alcançou em julho o maior nível em quase 8 anos, em meio ao forte aperto monetário e mudanças nas regras para contabilização de riscos de perdas nas carteiras de empréstimos. Dados do Banco Central mostram que os atrasos no pagamento de dívidas no segmento de recursos livres, quando não há direcionamento governamental, ficou em 5,2% no mês passado, acima dos 5% de junho, que é o nível aí mais alto desde novembro do ano de 2017. Agora, no crédito total, que é livre direcionado, a inadimplência média subiu de 3,6% para 3,8%. E entre as famílias, esse indicador passou de 4,3% para 4,5%. Já nas empresas, de 2,4% para 2,5%. E o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, o Fernando Rocha, disse que a piora do indicador reflete também uma nova resolução da autoridade, que pode ter levado os bancos a classificarem mais clientes como inadimplentes. E na área da política, temos um destaque para o Legislativo no valor econômico. O Senado aprova projeto sobre proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais. A proposta contra o termo adultização infantil na internet já passou pela Câmara e segue agora para a sanção do presidente Lula. Temos também um outro destaque para o novo imposto de renda. A aprovação do relatório do IR por unanimidade na comissão mostra que o trabalho foi bem feito, de acordo com o Gumota. Durante o evento do Valor, o Globo e CBN, o presidente da Câmara também criticou a falta de abertura do governo americano para negociar o tarifaço e disse que quer trabalhar a 4 mãos com o Executivo no projeto da reforma administrativa. Agora, um próximo destaque: Câmara deve votar hoje PEC da blindagem e fim do foro privilegiado. Gilmar chama de casuísmo PEC para mudar foro privilegiado. E na política, sobre recondução à PGR, Gonê agradece a Lula e renova compromisso com a Justiça. PGR terá que passar por nova sabatina no Senado. A indicação de Lula ocorre às vésperas do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, denunciado por Paulo Gonê. E a Polícia Federal quer agentes, 24 horas por dia dentro da casa do ex-presidente. O próximo destaque é que Bolsonaro mandou o CID distribuir remédio proibido no Brasil durante a pandemia, de acordo com o jornal. Em 2021, ano mais letal da crise sanitária,
bolsonaristas começaram a defender, com base em informações falsas, o uso do medicamento no combate à Covid-19. E o Valor nos traz aqui uma seção sobre as eleições do próximo ano. Haddad diz não ter intenção de ser candidato em 2026. O ministro ressaltou que ainda não teve a conversa sobre esse assunto com o presidente Lula. E sobre partidos, temos a informação que o União Brasil marca reunião para decidir se entrega cargos no governo Lula. Bancada da Câmara divulga carta de apoio ao presidente do partido, que foi criticado por Lula em uma reunião ministerial. E sobre a reforma administrativa, não se pode ter utopia de baita ajuste fiscal, diz Pedro Paulo sobre a reforma administrativa. Ele também diz que não se faz reforma se não tem líderes políticos que a patrocinem, salientou o coordenador do grupo de trabalho da reforma administrativa, durante evento do Valor, o Globo e CBN. E sobre o Senado, CCJ do Senado aprova sanções para bancos que concedem crédito consignado sem uma autorização expressa. Os parlamentares também votaram um requerimento de urgência para que o texto entre na pauta no plenário. O texto dessa matéria nos informa que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem, quarta-feira, numa votação simbólica, um projeto de lei que prevê multas para bancos e instituições financeiras que concederem empréstimos consignados sem a autorização expressa do cliente. E após aprovarem o parecer do presidente do colegiado, que é o senador Otto Alencar, os parlamentares também votaram requerimento de urgência para que esse mesmo texto entre na pauta do plenário. E o texto do Alencar veda expressamente o crédito sem autorização e a cobrança de juros, encargos ou qualquer outra penalidade na restituição dos empréstimos sem a anuência do cliente. É que diz que o prazo para devolução é de 60 dias. Caso a instituição financeira não comprove no prazo de 45 dias que houve um erro justificável ou que foi vítima de fraude sem culpa, será obrigada a depositar 10% do montante no Fundo de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. E sobre o caso de Carla Zambelli, ela passa por nova audiência na Itália e aguarda a decisão aí da Justiça. Advogados alegam problemas de saúde e pedem que a deputada aguarde processo de extradição em prisão domiciliar. A deputada federal licenciada Carla Zambelli passou ontem, quarta-feira, por uma nova audiência sobre a questão do seu processo de extradição no Tribunal de Apelações de Roma, na Itália. E a Justiça italiana, no entanto, não tomou uma decisão sobre o caso da parlamentar. De acordo com a sua defesa, uma decisão deve ser tomada nas próximas 48 horas. Já na audiência, os advogados discutiram o resultado da perícia médica feita por ela em 18 de agosto, por determinação dos juízes do caso. E os defensores de Zambelli pedem que ela aguarde o resultado da extradição em liberdade, alegando que a parlamentar tem problemas de saúde. E a audiência da quarta-feira, que foi ontem, deveria ter acontecido no dia 13 de agosto. Mas a deputada passou mal ao chegar ao local e precisou de um atendimento médico emergencial. E nessa ocasião, o encontro com a Justiça italiana foi remarcado. Enquanto aguarda a decisão, Zambelli segue presa no complexo penitenciário em Roma. E CPMI do INSS ouve delegado da Polícia Federal e vota quebra de sigilo de entradas do careca do INSS no Congresso nesta quinta. O presidente, relator da CPMI, se reuniram com o ministro do STF, André Mendonça, para pedir acesso aos autos dos inquéritos
sobre os descontos indevidos nas contas dos segurados do INSS. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os descontos irregulares a aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social, volta aos trabalhos hoje, nesta quinta-feira, para ouvir o delegado da Polícia Federal, que coordena as investigações sobre as fraudes no INSS, e para votar a proposta de quebra do sigilo das entradas do lobista conhecido como Careca do INSS no Senado. E o delegado será ouvido em sessão secreta do colegiado, uma vez que os inquéritos nos quais ele está envolvido ainda são sigilosos. E os membros da comissão podem ouvir as informações trazidas por ele, pelo delegado, mas devem mantê-las em sigilo. E também falará com os senadores, dessa vez em uma sessão aberta, a defensora pública, a Patrícia Betim Chaves. E ela atuava na defesa de vítimas de descontos indevidos antes mesmo da Polícia Federal deflagrar a operação Sem Desconto. E parte da sessão da CPMI ainda votará requerimentos para obter acesso a documentos e a informações sigilosas e de órgãos investigativos. E um deles é a quebra de sigilo das entradas do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido aí como um careca do INSS, apontado pela Polícia Federal como representante de empresas dentro do INSS de forma a cooptar funcionários para liberar descontos em massa. E o requerimento para ouvir Antunes já foi aprovado na última reunião e os outros requerimentos pedem acesso aos relatórios do INSS e aos acordos de cooperação técnica com as entidades de benefícios, aos autos da Operação Sem Desconto da Polícia Federal e aos documentos do Tribunal de Contas da União, relativos aí à fiscalização das fraudes no crédito consignado do INSS. E o Valor Econômico também aqui nos informa que na noite de ontem, de quarta-feira, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, e o relator, o deputado Alfredo Gaspar, se reuniram com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, para pedir ao ministro o acesso aos autos dos inquéritos sobre os descontos indevidos na Corte, de acordo com as assessorias dos parlamentares, para serem aproveitados nos trabalhos do colegiado. Mendonça, o relator das investigações dos esquemas de fraude no INSS, desde a última segunda-feira, dia 25 de agosto. Já um próximo assunto também na política nacional, Rui Costa reforça cobrança por fidelidade de ministros. Para o ministro da Casa Civil, integrantes da esplanada têm que responder críticas para mostrar que acreditam no que está sendo feito. E Lula quer desgastar Tarcísio para enfrentar um Bolsonaro. Estratégia do presidente é expor os flancos do governador paulista para atrair um candidato com o sobrenome Bolsonaro para a disputa. Este texto é de Maria Cristina Fernandes, ao Valor Econômico. E instalada a comissão que discutirá subsídios. Medida provisória propõe um teto para a conta de desenvolvimento energético e novas regras para comercialização do gás. E o Congresso instalou ontem, quarta-feira, dia 27, a comissão mista, que irá analisar a medida provisória que propõe um teto para a conta de desenvolvimento energético, a CDE, e novas regras para a comercialização do gás que pertence à União. O ex-ministro de Minas e Energia e deputado Fernando Coelho Filho foi eleito presidente do colegiado e a relatoria ficará com também ex-ministro do Ministério do Meio Ambiente e senador, o Eduardo Braga. Essa medida provisória foi editada pelo governo no mês de julho deste ano, em meio à discussão sobre os impactos da derrubada dos vetos do presidente Lula ao marco legal
das eólicas offshore. E Mota diz que aprovará o texto do imposto de renda que não trará perdas à arrecadação. O presidente da Câmara reuniu-se com o ministro da Fazenda e a avaliação que já era feita pela equipe econômica é de que a proposta será aprovada da maneira como está. E proposta para sustar inquéritos trava a votação de PEC da blindagem. Trecho, incluído em nova versão, pode inviabilizar a aprovação dessa proposta. O texto desta matéria do Valor nos diz que depois de um dia inteiro de discussões e indefinição sobre a votação da chamada PEC da blindagem, os líderes partidários da Câmara dos Deputados não chegaram a um acordo para votar a proposta na quarta-feira. E esse dissenso ocorreu após a tentativa de incluir no texto a previsão de que o Congresso Nacional possa sustar inquéritos existentes. E alguns pontos não tiveram a concordância até mesmo do próprio relator, que é o deputado Lafayette de Andrada, que tem defendido um texto que seja, segundo ele, razoável. E de acordo com o líder, que foi ouvido pelo Valor Econômico, o texto discutido era uma versão piorada e que intensificava a blindagem dos congressistas, para além da redação da Constituição de 1988. E com a escalada dessa discussão, o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, não se posicionou nem acenou a nenhum dos lados. E ainda um próximo assunto, Cid diz ao Supremo Tribunal Federal que documento citado por defesas de Bolsonaro e Braga Neto para questionar delação nunca existiu. A defesa do tenente-coronel afirma que Bolsonaro e Braga Neto usaram um documento falso para questionar a delação e pede para o caso ser informado à Procuradoria-Geral da República. O tenente-coronel Mauro Cid disse ao Supremo Tribunal Federal ontem, quarta-feira, dia 27, que teve a sua delação questionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro Walter Braga Neto, com base em um documento absolutamente inexistente. E réus na trama golpista, entre eles Braga Neto e Bolsonaro, questionam o acordo de colaboração premiada de Cid com a Polícia Federal, afirmando que o militar usou o Instagram para conversar com o advogado Eduardo Kuntz sobre a sua delação. E o Eduardo defende Marcelo Câmara, também réu na ação da trama golpista. E nessas conversas, Cid teria colocado em dúvida a voluntariedade do acordo. E o tenente-coronel nega que tenha utilizado o Instagram para falar da delação. E, por último, em meio à crise com base aliada, Lula chama ministros do PT e líderes para uma reunião no Alvorada. E esse encontro faz parte da rodada de conversas com partidos e deve ter 2026 entre itens da pauta. Olá, estamos dando início ao segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025. Vamos iniciar pelos destaques que estão no site do jornal O Globo. Logo no alto do site, temos aqui um assunto: PCC usava 1.000 postos de combustíveis para lavar dinheiro e controlava 40 fundos de investimentos, de acordo com a Receita. Por meio dos fundos, facção criminosa comprou usinas produtoras de álcool, 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis, entre eles 6 fazendas no interior de São Paulo e também uma casa avaliada em 13 milhões de reais em Trancoso, na Bahia. A facção criminosa Primeiro Comando da capital usava mais de 1.000 postos de combustíveis em 10 estados e controlava 40 fundos de investimentos para lavar dinheiro. De acordo com a Receita Federal, a mega operação
carbono oculto. Deflagrada nesta quinta-feira, dia 28, pelo Ministério Público de São Paulo, Receita Federal, Polícia Federal e outros órgãos, visa desmantelar esse esquema e é a maior do tipo na história aqui do nosso país. Ao todo, são 350 alvos de busca e apreensão entre pessoas físicas e empresas em 7 estados. E ainda de acordo com a Receita Federal, o esquema de lavagem de dinheiro incluía desde empresas formuladoras de combustíveis até os postos, tanto na venda de álcool, gasolina e diesel, quanto nas lojas de conveniência que ficam também nesses locais dos postos. E os valores eram inseridos no sistema financeiro por meio de fintechs e, por fim, o dinheiro de origem ilícita era reinvestido em negócios e propriedades por meio de fundos de investimentos. E como nos revela na matéria do Jornal Globo, tudo começava no setor de combustíveis. De acordo com as investigações, entre os anos de 2020 e 2024, as empresas formuladoras de combustível ligadas ao PCC importaram 10 bilhões de reais em nafta, hidrocarbonetos e diesel, usando o dinheiro ilegal da facção criminosa. E essas formuladoras de combustível são empresas autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, a misturar hidrocarbonetos e outros aí componentes para produzir a gasolina e o óleo diesel. E essas empresas sonegavam impostos que totalizaram 8,67 bilhões de reais e também adulteravam combustíveis distribuídos nos postos. E ainda de acordo com as investigações, as lojas de conveniência e as administradoras desses postos, além de padarias, também participavam do esquema. E mais de 1.000 postos em 10 estados eram usados aí pela organização criminosa. E na maioria desses casos, os valores que os postos recebiam em dinheiro ou cartão eram destinados ao PCC, totalizando 52 bilhões entre 2020 e 2024, com um recolhimento de impostos incompatível com o que ganhavam. E a Receita Federal multou os locais em 891 milhões de reais. E destes, 140 postos não tiveram nenhuma movimentação financeira, durante aí esses 4 anos, mas mesmo assim eram incluídos em notas fiscais como compradores de mais de 2 bilhões de combustíveis. E a Receita Federal afirmou o seguinte sobre essa situação: possivelmente, essas aquisições simuladas serviram para ocultar o trânsito de valores ilícitos depositados nas distribuidoras vinculadas aí à organização criminosa. E os 1.000 postos ficavam nos estados de São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins. E esses valores arrecadados no setor de combustíveis chegavam ao sistema financeiro por meio das fintechs. Uma delas atuaria como um banco paralelo do PCC e movimentou 46 bilhões, também de 2020 a 2024. E as mesmas pessoas controlavam outras instituições de pagamento menores, usadas para criar uma dupla camada de ocultação. E essa fintech recebia tanto os valores das máquinas de pagamento em cartão como dinheiro em espécie, que somaram somente entre 2022 e 2023 mais de 61 milhões em 10 mil depósitos. E também nesta matéria revela que esses depósitos chamaram a atenção dos investigadores por ser um procedimento incomum em instituições de pagamento, que costumam receber mais pagamentos por meios digitais ou cartões. E essas fintechs usavam uma conta bolsão
que é aberta em nome da própria empresa financeira. Por meio dessa conta, os recursos de todos os seus clientes circulam de forma não separada. E assim, elas faziam a distribuição de dinheiro entre as distribuidoras e os postos de combustíveis, e também para as empresas e fundos de investimentos administrados pelo próprio PCC, a facção criminosa. Essa facção também usava essas fintechs para pagar os seus integrantes. A BK Instituição de Pagamento S.A. é apontada como a principal instituição de pagamento envolvida nesse esquema criminoso. E, posteriormente, esse dinheiro que já estava nas contas bancárias era reinvestido em negócios e propriedades por meio de fundos de investimentos. E ainda de acordo com a Receita Federal, ao menos 40 fundos de investimentos de multimercado de imobiliários eram controlados aí pelo PCC. E o patrimônio gerido pela organização chega a 30 bilhões de reais. E ainda sobre essa operação Carbono Oculto, gestoras e fintechs da Faria Lima, Centro Financeiro de São Paulo, foram usadas para lavar dinheiro também do PCC. A fintech, que atuava como banco paralelo do PCC, movimentou 46 bilhões de reais de 2020 a 2024. Esquema bilionário do PCC, que é um próximo destaque aqui no site do jornal o Globo. Mega operação mira esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis. Essa investigação aponta que 8,4 bilhões foram sonegados. 1.400 agentes cumprem mandatos em 7 estados aqui do nosso país. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui um destaque na área da saúde sobre os 3 alimentos essenciais de Arnold Schwarzenegger para manter a forma aos 78 anos de idade. Terminal portuário, 6 fazendas, usinas, mansão em Trancoso, na Bahia. A operação detalha patrimônio do PCC. Agora, um próximo destaque. A viúva de Silvio Santos entra na lista de bilionários da Forbes. E ainda sobre a Forbes, temos aqui também um ranking que apresenta os 10 maiores bilionários do Brasil deste ano, de 2025. Agora, no destaque internacional, temos aqui escândalo de corrupção desgasta a imagem de Milei nas redes e nas ruas e cobra alto custo político. Empresas de consultoria que analisam o universo das redes sociais apontam que um suposto caso de corrupção em agência federal fez disparar as menções negativas sobre Karina Milei, que é a irmã de Javier Milei, que é o presidente argentino. E na economia, Trump quer usar Fed para reduzir custo da dívida dos Estados Unidos. E os economistas dizem porque isso é uma péssima ideia. O presidente vem pressionando o Banco Central americano para baixar os juros, que culpa pelo elevado endividamento. E muitos analistas veem demissão de diretora como uma tentativa aí de intervenção. E Guga Chakra escreve aqui o seguinte texto para o jornal o Globo: o melhor plano para Gaza. Plano de paz de França e Arábia Saudita, apoiado por árabes, União Europeia e Brasil, prevê desarmamento do Hamas, cessar fogo e um governo palestino. Agora, um destaque na política do Rio de Janeiro. Temos aqui que o Ministério Público do Rio abre uma nova investigação para apurar evolução patrimonial e negócios de Rodrigo Bassalá, que é o presidente da Alerj. E esse procedimento vai apurar indícios de improbidade administrativa do político. E já Malu Gaspar também nos traz aqui uma análise na área da política. PEC da blindagem é salvo-conduto para parlamentares cometerem crimes, avaliam os integrantes aí da PGR. E de acordo com os investigadores, proposta é retrocesso e viola a Constituição.
E um outro assunto em destaque sobre as eleições do próximo ano. Filhos de Bolsonaro agem para frear voo presidencial antecipado de Tarcísio diante da hesitação do ex-presidente. Flávio criticou a antecipação da disputa pelo Planalto, enquanto Eduardo e Carlos fizeram ataques velados ao governador. E essa matéria diz que às vésperas do início do julgamento da trama golpista, a hesitação de Jair Bolsonaro em apontar o seu herdeiro político em 2026 abre uma brecha para que o senador Flávio Bolsonaro, um dos cotados, e 2 de seus irmãos, o deputado Eduardo e o vereador Carlos, façam movimentos para brecar um possível voo presidencial do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E o senador afirmou na quarta-feira à colunista Bela Megali, do jornal o Globo, que a chance de sucesso de um presidenciável diminui ao antecipar tanto assim a disputa. Em recado velado a Tarcísio, que vem adotando uma postura de candidato ao Planalto nos últimos dias. E Carlos, por sua vez, criticou governadores de direita que fingem normalidade antes do julgamento de Bolsonaro e sugeriu apoio a uma candidatura do irmão Eduardo à presidência. Já o deputado, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, acusou de chantagem outros integrantes da direita que falam em substituir o pai na urna. E reservadamente, lideranças do PL avaliam que a movimentação de Flávio está alinhada com o pai, diante da chance de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado e de passar um longo período inelegível. E Bolsonaro procura manter publicamente o discurso de que será candidato. E o cálculo é o de, mesmo fora da urna, não perder as rédeas da oposição ao presidente Lula. E na mesma toada, Flávio disse que não é hora de tratar Bolsonaro como carta fora do baralho e nem de fazer festa. E Flávio disse o seguinte à colunista Bela Megali: a eleição será daqui a 1 ano e meio. Desconheço algum candidato à presidência que tenha obtido sucesso ao antecipar tanto assim a disputa. E normalmente ninguém aguenta tanto tempo de fritura e acaba se queimando. E essa declaração de Flávio ocorreu na mesma semana em que Tarcísio participou de um jogo de futebol festivo com outros políticos de São Paulo e também uma palestra a empresários. Sugeriu o lema 40 anos em 4 para um futuro governo que derrote Lula em 2026. E no mesmo evento, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, afirmou que articula a filiação de Tarcísio ao partido caso o governador decida disputar a presidência. E essa fala do Valdemar irritou Eduardo Bolsonaro. Ainda de acordo com a Bela Megali, a colunista do jornal Globo, aliados do deputado afirmam que ele deixará o PL e disputará o Planalto por outro partido, contra Tarcísio, caso o governador atenda ao convite de Valdemar. E nas redes, Eduardo argumentou que a pressa em apontar um sucessor do pai teria o objetivo de forçar Bolsonaro a tomar uma decisão da qual não possa mais voltar atrás. E depois dessa repercussão, Valdemar foi a público ontem afirmar que o candidato do PL à presidência em 2026, nas palavras de Valdemar, é Jair Bolsonaro, quem ele, e só ele, escolher. Além da tentativa de colocar panos quentes, a declaração foi interpretada por outros caciques do partido como um recado de que as movimentações do presidente do PL são combinadas com Bolsonaro. E Valdemar foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a visitar o ex-presidente em prisão domiciliar, hoje, nesta quinta-feira. Agora, Eduardo está proibido há mais de um mês de manter contato com seu pai, já que ambos são alvos de inquérito por coação da Justiça. E mensagens obtidas pela Polícia Federal mostraram que antes de cessar o contato,
eles discutiram de forma áspera após uma entrevista em que o ex-presidente chamou Eduardo de imaturo e fez elogios ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E essa avaliação no PL é de que Bolsonaro considera Tarcísio e, por isso, tem desautorizado sua fritura. E a expectativa, no entanto, do ex-presidente de que Tarcísio, se eleito, conceda indulto a Bolsonaro de eventuais condenações que possam surgir. E, por outro lado, parte dos interlocutores frequentes do ex-presidente bate na tecla de que o governador não teria disposição para bater de frente com o Supremo Tribunal Federal. E um dos principais críticos de Tarcísio é o pastor Silas Malafaia, que virou alvo de inquérito da PF após a descoberta de mensagens que incentivava Bolsonaro a confrontar as decisões. E Malafaia, um pastor evangélico, é também um dos que alimenta a ideia de que o ex-presidente lança alguém da sua própria família. Em conversa com Bolsonaro no início de julho, que foi revelada pela Polícia Federal, ele elogiou Flávio por defender uma anistia para o pai e chamou Eduardo de babaca e disse que o deputado estava parecendo agir contra. Já em outra frente, o Carlos criticou na terça-feira governadores da chamada direita pelo que chamou de acordo com as palavras dele, completa falta de humanidade com quem os possibilitou alçar voos, fazendo aí uma referência ao seu pai, Jair Bolsonaro. Agora, um outro assunto do Jornal Globo, na Editoria Brasil, Vida em Tremembé. O livro mostra detalhes da intimidade e rotina do presídio dos famosos. Nomes como Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, Alexandre Nardoni e Robinho estão entre os que já passaram ou se encontraram nessa penitenciária. E outro assunto aqui do Jornal Globo, Brasil tem 213,4 milhões de habitantes, de acordo com o censo do IBGE. E o estado de São Paulo segue como o estado mais populoso do país, com 46,1 milhões de pessoas. Agora, um próximo assunto. Na editoria de saúde, vejo que a nossa pesquisa diz sobre alimentos e pesadelos. Estudos apontam que alimentos como laticínios, doces e refeições tardias podem estar ligados a sonhos vividos, ou melhor, a sonhos vívidos e até pesadelos. E sobre o caso de Carla Zambelli, tribunal italiano vê grau máximo de risco de fuga e decide manter a deputada presa. E essa deliberação é divulgada um dia depois da audiência da parlamentar na Corte de Apelação de Roma. A justiça italiana decidiu que a deputada federal Carla Zambelli ficará presa. E essa deliberação foi divulgada um dia depois de a parlamentar passar por uma audiência na Corte de Apelação de Roma. E o tribunal avaliou que existe um grau máximo de risco de fuga da brasileira, caso ela fosse solta. E na quarta-feira, ontem, o tribunal encerrou a sua sessão sem analisar se Zambelli poderia aguardar em liberdade uma decisão sobre o pedido de extradição para o Brasil, como pedir a defesa dela. E o juiz responsável pediu mais tempo para avaliar os documentos apresentados aí pela sua defesa. Agora, um próximo destaque. Isso aqui aconteceu lá no Rio de Janeiro. Polícia encontra comida com validade vencida em restaurante japonês em shopping na Barra. E 2 funcionários foram presos. E as equipes foram para o local após receberem uma denúncia, como a gente consegue ver nesta foto, a apreensão. Alimentos que, de acordo com a Polícia Civil, estavam com data de validade vencida. E temos também um destaque para a TV 3.0 na editoria de economia. Entenda o padrão tecnológico definido pelo governo e como será a nova forma agora de ver televisão. Essa nova tecnologia vai dar mais opções ao telespectador e maior interatividade à experiência das famílias à frente da telinha.
Já na coluna capital, fundo americano volta a rondar a 1.000. Temos também aqui um texto de Lauro Jardim. Polícia Federal prende em Confins foragida do 8 de janeiro, que Trump deportou como imigrante ilegal. Porque, afinal, Lewandowski teve o seu visto cassado pelos Estados Unidos. É um texto também de Lauro Jardim. Já na seção de cultura, 8 manias da geração Z que intrigam e também divertem outras gerações. A lista mostra como jovens nascidos entre 97 e 2012 têm hábitos únicos, de mensagens de voz a câmeras digitais antigas. Agora, na editora internacional, a chefe de agência sanitária dos Estados Unidos se recusa a deixar o cargo após o anúncio de sua demissão. A defesa de Susan Monares acusa o secretário Robert Kennedy Jr. de pressionar a diretora a demitir especialistas em saúde e aprovar diretrizes pouco científicas e imprudentes. E no Rio de Janeiro, parte do buraco do Lume vai dar lugar ao maior residencial do Reviver Centro, com 720 apartamentos e destombado aí pela Assembleia Legislativa, a LERJ, no fim de 2022, o terreno dará lugar a um prédio com 24 andares. E cápsula do tempo enterrada pela princesa Diana nos anos 90 é aberta. A iniciativa foi de hospital infantil em 1991. E Anselmo Góes escreve também o seguinte texto para o jornal Globo. Polícia quer compartilhar dados do celular de empresário para investigar envolvimento da delegada na morte do Gari. Os investigadores suspeitam de uso irregular da arma da delegada Ana Paula, assim como a possibilidade de prevaricação após o crime. E ainda, TRT manda a Eletrobras restabelecer salários de funcionários hipersuficientes após renegociações. E agora na editoria do Rio, temos aqui uma ação da Prefeitura que imóvel comercial irregular em Botafogo, com uma dívida milionária de IPTU, é demolido. Espaço na esquina das ruas Voluntárias da Pátria e Real Grandeza abrigava cerca de 40 marcas. Tina, cristal, droga de rico. Metanfetamina surge em apreensões no Rio e ganha espaço entre os jovens. Recentes apreensões das drogas sintéticas mostram expansão da circulação, enquanto especialistas registram aumento de jovens buscando tratamento que antes não ocorria. E sobre transporte, trens do ramal Belfort Roxo têm atrasos de mais de 1 hora por causa do cabo rompido por tiro. Também temos aqui um destaque em cultura e entretenimento. Vencedor do Urso de Prata, O Último Azul. Estreia de olho em vaga no Oscar. Estamos à disposição da indústria brasileira. E Backstreet Boys faturam 4 milhões por noite em temporada em Las Vegas. Também temos que na Semana do Cinema, saiba como pagar minha entrada e ter descontos o ano todo. E escritores da Bahia, de Minas Gerais e de São Paulo vencem o Prêmio Sesc de Literatura 2025. E essa cerimônia de premiação ocorrerá ainda este ano. E as obras serão publicadas pela editora Senac, no Rio de Janeiro. Já em saúde e bem-estar, a primeira matéria é sobre limites pessoais. O que é narcisismo e como enfrentá-lo. Especialistas indicam leituras que ajudam a compreender padrões narcisistas e recuperar os seus limites pessoais. E sobre ciência, temos aqui um caso de que um transplante parcial de coração salva o bebê de 17 dias, lá nos Estados Unidos, e pode revolucionar as cirurgias cardíacas. Esse procedimento experimental usa válvulas vivas que crescem com o paciente e pode mudar o tratamento de doenças cardíacas congênitas. E também na saúde, Damares Alves e Val Marchiori
os 8 sintomas do câncer de mama. A senadora e a socialite compartilharam descoberta do diagnóstico nesta semana e alertaram para a importância da detecção precoce. E na editoria de esportes, invicto a 7 partidas, Flamengo de Filipe Luís tem melhor defesa e quarto melhor ataque na era dos pontos corridos do Brasileirão. Já um destaque para o Fluminense. Renato Gaúcho busca reativar modo copeiro contra o Bahia na Copa do Brasil. E também temos aqui uma análise que o Jornal Globo nos traz na editoria de esportes. Fora do US Open, João Fonseca mostra evolução, mas precisa desenvolver físico e paciência. Em negócios e finanças, Galeão tem novo sócio. E o que muda no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Também temos aqui um destaque que veja os principais sinais do desaquecimento esperado para a segunda metade do ano. E no rastro do tarifaço, México e Brasil assinam acordos sobre biocombustíveis e competitividade, foco em setores farmacêutico, agropecuário e aeroespacial. E também no Valor Invest desta quinta, a maioria das 7 magníficas brilham, mas Tesla mostra que até foguete pode dar ré. O tema dominante e o principal motor de crescimento para o grupo de 7 empresas de tecnologia líderes nos Estados Unidos foi a inteligência artificial, agora beneficiando claramente os integrantes do mercado que já estão gerando retornos financeiros a partir do uso da tecnologia. Agora, os destaques internacionais que estão no site do Jornal Globo desta quinta-feira de manhã: 15 mortos e dezenas de feridos em ataque russo com mísseis em Kiev. Entre as vítimas fatais está um adolescente de 14 anos e um prédio de 5 andares desabou em consequência desse ataque russo. Agora, o próximo destaque: frota naval dos Estados Unidos deslocada para a região próxima à Venezuela. Deve estar pronta até a próxima semana. E FBI, ou no caso, ato de terrorismo e crime de ódio contra católicos. A FBI investiga atirador que abriu fogo, matou 2 crianças e feriu 17 em ataque nos Estados Unidos. As autoridades mobilizam equipes de emergência e polícia estadual e federal. E o suspeito de disparar os tiros também morreu no local. Esse caso aconteceu ontem, dia 27 de agosto de 2025. E sobre clima, chuva chega ao sudeste e ventos fortes atingem o sul do país. O centro-oeste do Brasil segue com tempo mais firme, sem chances de tempestade. E agora, no meio ambiente, dinossauro punk. Fóssil bizarro encontrado em Marrocos intriga paleontólogos. Espinhos de quase 1 metro no pescoço revelam armadura única. E também desafiam teorias sobre a evolução dos chamados anquilossauros. E sobre saúde, mais de 80% dos hospitais privados têm soluções de IA, mas a maioria se sente pouco preparado para essas transformações. E Príncipe Harry retornará ao Reino Unido para um evento beneficente no aniversário da morte de Elizabeth II. O Duque de Sussex participará do 20º aniversário e pode aproveitar a viagem também para se reaproximar da família real. Agora, no Correio Brasiliense desta quinta-feira, temos aqui um destaque para a população, que é o censo do IBGE. O Brasil tem 213,4 milhões de habitantes neste ano, em 2025. Sobre a operação Carbono Oculto, essa operação mira esquema de sonegação de 7,6 bilhões no setor de combustíveis. Esse esquema foi colocado em prática por organizações criminosas, investigadas por participação fraudulenta no setor de combustíveis, com infiltração de integrantes da facção criminosa PCC. E ainda,
Polícia Federal desmonta esquema de tráfico internacional de mulheres lá no Distrito Federal. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e a prisão também de investigados. Agora, sobre o caso das escolas lá no Distrito Federal, adolescentes que planejavam ataques não geravam desconfiança. Os adolescentes que estariam planejando ataques a 2 escolas públicas eram tidos como estudantes comuns. Agora, sobre o Brasil versus Estados Unidos, aqui diz que o país contrata escritório nos Estados Unidos contra as sanções. PL da adotização passa e vai à sanção do presidente Lula. No caderno Direito e Justiça, entenda como será o julgamento de Bolsonaro. E a previsão para o Distrito Federal é que a Inmet emite alerta laranja para calor e baixa umidade. Na coluna Capital SA, temos aqui um texto que o Distrito Federal vira polo de negócios e de talentos na área da tecnologia. E no bem-estar, estradiol pode ser um antídoto que ativa a memória na menopausa. Agora, nos Estados Unidos, temos aqui um relato sobre o tiroteio que aconteceu no país. Vi gente ensanguentada e traumatizada. E na América do Sul, que é o próximo assunto internacional, Milei forçado a abandonar caravana em meio a pedradas na Argentina. Sobre justiça, que diz que o judiciário da Itália mantém a Zambelli presa por grau máximo de risco de fuga. E o brasiliense, que criou fórmula reconhecida por doutores da Universidade de Brasília. Já no esporte, Cris Ramos, do Botafogo, deixa o estádio de ambulância. Já no Congresso, blindagem unidade direita à esquerda. Também temos aqui no mercado, sobre o mercado de trabalho, a fala do ministro Gilmar Mendes em destaque. Ele diz que CLT era uma vaca sagrada. E no caderno de cidades, violências contra a mulher lideram casos na Defensoria Pública do Distrito Federal. Essa matéria também revela que, de acordo com o levantamento, os crimes cometidos por companheiros e ex em ambiente familiar foram os mais atendidos pelo órgão em audiências de custódia no primeiro semestre de 2025. E metrô, agora um outro assunto. Metrô é atingido por pedra no Distrito Federal e janela quebra e trem é recolhido. E Sol Nascente recebe parada LGBTQIA+, neste domingo, dia 31 de agosto. Sobre queimadas, incêndio em área de vegetação no núcleo rural. Ponte Alto ameaça casas. Polícia Militar do Distrito Federal prende suspeito de tráfico de drogas na QR-301, lá em Santa Maria. Agora, o próximo destaque. Trans, pioneira na FAB, receberá título de cidadã honorária de Brasília. Também temos a Marotinha 2025, atletas mirins estão empolgados para a Marotinha, que acontecerá em Brasília. E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios lança serviço de orientação para cidadãos sem advogado. Agora, na editoria internacional, Milei e irmã são recebidos com pedradas em carreata. Sobre os Estados Unidos, temos um destaque para a geoeconomia. Trump turbina a era da economia como arma geopolítica. E o dia em que o avião quase derrubou o prédio símbolo de Nova York. E a vitória diplomática que a China quer mostrar já no mês de setembro. Dando continuidade com os destaques no site do Correio, na editoria de política, temos aqui o primeiro assunto, que é para o INSS. Não quero que vire pizza nem palanque, diz o presidente em entrevista ao CB.poder na CPMI. E sobre proposta PEC da blindagem ou das prerrogativas e também o que muda. Na telecomunicação, o governo escala a TV interativa para a próxima Copa do Mundo em 2026. Também temos a informação que o Senado aprova projeto contra a adultização, chamada de ECA digital. E sobre saúde,
Em sessão no Senado, a Damares anuncia tratamento contra câncer. E no trabalho infantil, Justiça Trabalhista proíbe menores de idade influências nas redes sociais. Também temos aqui o caso que aconteceu em São Paulo. A Lespe não rejeita, no caso, cassação de Lucas Bove por denúncias de violência contra Cíntia Chagas. E o deputado estadual é acusado de violência física e psicológica contra sua ex-esposa. Parlamentares alegam ausência de provas. E sobre o meio ambiente, um caso aqui de violência absurda, laudo aponta que cavalo estava vivo quando teve as suas patas decepadas no interior de São Paulo. A perícia constatou hematomas que só poderiam ter sido causadas quando o animal ainda respirava. Como a gente consegue ver aqui nesta imagem, que o cavalo que teve as patas decepadas em Bananal, no interior de São Paulo, ainda estava vivo no momento em que sofreu essas agressões. A constatação foi feita pela Polícia Civil após a conclusão da perícia, divulgada quarta-feira, dia 27 de agosto, pelo delegado Rubens Luiz Fonseca e também pela veterinária Luana Gesualdi, através das redes sociais. E ainda de acordo com o laudo, foram identificados hematomas que só poderiam ser causados enquanto o animal ainda respirava. De acordo com a veterinária, a ausência de sangue no local se explica pelo estado de exaustão extrema em que o animal se encontrava. E ela explicou que quando o animal está naquela situação, afrouxado, em estado de fadiga muito grave, a pressão cai, os pulsos ficam muito baixos e por isso não se vê muito sangue. Esse caso aí aconteceu no dia 16 de agosto, durante uma cavalgada de cerca de 14 quilômetros. O tutor do cavalo, que é o André Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos de idade, teria decepado as patas do animal com um facão, após ele não resistir a essas cavalgadas e tombar por exaustão. E o jovem também desferiu golpes na região do abdômen do animal e afirmou em entrevista que acreditava que o cavalo estivesse morto, já que estava embriagado e transtornado, nas palavras do André Guilherme, no momento. E essa justificativa apresentada pelo autor foi a intenção de facilitar o lançamento do cadáver ribanceira abaixo, já que se tratava de uma área de difícil acesso. E esse suspeito foi ouvido pela polícia 2 dias após o crime e acabou sendo liberado. E esse inquérito foi encaminhado à Justiça na sexta-feira, dia 22 de agosto, que deve analisar a aplicação da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei número 9.605 de 1998. E o artigo 32 prevê a detenção de 3 meses a 1 ano, além também de multa para quem maltratar ou mutilar animais, com aumento de pena em caso de morte. E a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente emitiu uma nota de repúdio ao caso. Oficiamos o Ministério Público de São Paulo para que, segundo o boletim de ocorrência, o homem investigado pelo crime responda pelo ato de crueldade, maus tratos, crimes ambientais e outras tipificações. Agora um outro assunto que aconteceu lá em Minas Gerais. Temos aqui a notícia que um professor é preso, suspeito de estuprar 5 crianças. O homem é docente de uma escola municipal de Patos de Minas e ele foi preso em Arniqueira, lá no Distrito Federal. E ele, no caso, é um professor de música dessa escola municipal que foi preso lá no Distrito Federal. O homem que tem 49 anos de idade é investigado por cometer ao menos 5 estupros contra crianças na cidade mineira. E essa prisão ocorreu na tarde de ontem, quarta-feira, pelas equipes do Departamento de Combate à Corrupção e aos Crimes Organizados da Polícia Civil, em apoio à Polícia Civil de Minas Gerais. E de acordo com as investigações da Polícia Mineira, 5 mães de crianças procuraram os investigadores para relatar os abusos sexuais contra os filhos. Esse caso chegou ao conhecimento da polícia quando uma mãe registrou um boletim de ocorrência, após notar mudanças no comportamento da filha de 4 anos de idade.
E ainda conforme esse documento, o professor estuprou a criança e a ameaçou para que não contasse a ninguém. E na economia, um destaque para o comércio. Acordo de comércio entre Mercosul e EFTA será assinado em setembro. E dólar recua e fecha a R$ 5,41 com menor aversão a risco. E petróleo. E sobre a reação a tarifaço, relação do Brasil com o México é de ganha-ganha, diz o vice-presidente Geraldo Alckmin. Sobre trabalho, pejotização é uma fraude trabalhista, afirma Luiz Marinho. No caderno de Ciência e Saúde sobre mudanças climáticas, aquecimento global aumenta o risco de tubarões desdentados. E de acordo com uma pesquisa, baratas são aliadas na transição energética. E na saúde, entenda o que é e como os médicos usam as classificações do CID. E exploração espacial, temos aqui que o 31 Atlas é o cometa mais estranho do universo, aponta James Webb. Na política, agora no site Notícias do Folha de São Paulo, a justiça italiana cita risco de fuga e mantém prisão de Carla Zambelli em regime fechado. E o Ministério da Justiça diz que o projeto antimáfia será equilibrado e sem glamorizar as facções criminosas. A pasta descarta a criação de agência especializada, dizendo que isso levaria à criação de superprocuradores. Comandante, já agora um outro destaque. Comandante fica sem avião da FAB, usa voo comercial e corta expediente por falta de verba. A Força Aérea determina que 40 aeronaves fiquem paradas e afasta quase 140 pilotos por restrição orçamentária. STF vê chance mínima de Bolsonaro preso em quartel após provável condenação e avalia papuda da Polícia Federal. E falando sobre a Polícia Federal, gabinetes da base de Tarcísio na Lespe têm elo político com investigados também pela Polícia Federal. Filha de prefeito foi nomeada por deputada e aliados tiveram cargos na casa. Parlamentares falam em contratações legais. Também sobre o julgamento de Bolsonaro, Enem não pode ir de coroado e é banido do Exército com julgamento por trama golpista. O ex-general considerado modelo é acusado de construir discurso golpista. E a defesa diz que o ex-ministro se afastou de Bolsonaro. E Câmara não chega a acordo e adia a votação a jato da PEC que blinda parlamentares de investigações. Proposta impede investigações criminais contra deputados e senadores sem aval do Congresso e Mota defendeu já a aprovação. E os Estados Unidos mantêm Brasil em programa de venda de armas apesar da crise bilateral. O risco de rixa diplomática contaminar a cooperação militar entre os países é uma das principais preocupações atuais no Ministério da Defesa. Tarcísio, Zema, Caiado e Ratinho Júnior. Quem disputa a liderança da direita sem Bolsonaro? Os governadores de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná são nomes fortes para as eleições de 2026. Agora, no Estadão, maior operação contra crime organizado no país atinge Faria Lima e setor de combustíveis. Agentes da Polícia Federal, Polícia Militar, GAECO e Receitas Federal e Estadual cumprem 200 mandados de busca e apreensão em 10 estados. Centro Financeiro concentra 42 dos alvos e o Estadão busca ainda contatos com as defesas. Aqui, por exemplo, temos aqui um rápido vídeo dessa operação da Polícia Federal, que foi intitulada por Carbono Oculto. A Fintech movimentou 17,7 bilhões de reais só em operações suspeitas do crime organizado e a REAG Investimentos e Companhia de Serviços Financeiros dizem colaborar com as autoridades. Também temos aqui um destaque sobre blindagem patrimonial. Crime organizado está bancarizado. Ninguém precisa de paraíso fiscal, diz o chefe da Receita em São Paulo. E a Receita estima
que a organização movimentou 52 bilhões. Identifica 40 fundos com patrimônio de 30 bilhões de reais. E ainda sobre lavagem de dinheiro, operação contra crime organizado na Faria Lima aponta elo de núcleos com o PCC e o tráfico de drogas. Agora temos aqui um destaque do Estadão, que é uma matéria, na verdade, do The Economist. Brasil troca de lugar com os Estados Unidos e dá lição de maturidade no julgamento de Bolsonaro. O país está se tornando exemplo para a recuperação de nações afetadas pela febre populista que tem avançado no mundo nos últimos anos. Julgamento do ex-presidente é tema de capa da revista britânica. Agora temos aqui, de acordo com a pesquisa Atlas Bloomberg, a aprovação de Lula cai de 50,2% para 47,9%. E a desaprovação é de 51%. Agora, na seção de opinião do Estadão, temos aqui o primeiro texto. O último refúgio dos canalhas está cheio, enquanto lulopetismo e bolsonarismo disputam quem é mais brasileiro, patriotas só querem um governo decente. Já o segundo texto, a oposição investe no tumulto. Em vez de melhorar o projeto do imposto de renda, a oposição quer criar uma bomba fiscal para o governo. Também temos aqui, por último, a escalada contra o Fed. Donald Trump tenta minar a independência do Banco Central por dentro para baixar juros na marra. Já no Supremo Tribunal Federal, no site de notícias, temos aqui a primeira matéria que o Supremo invalida a proibição de casados em cursos de internato das Forças Armadas. Também o STF afasta retorno imediato de crianças ao país de origem em casos de suspeita de violência doméstica. Comunidade indígena Macuitá recebe o STF na escola. E o Supremo Tribunal Federal realiza o primeiro julgamento simulado com participação de ministros e alunos de universidades. Na Agência Brasil, STJ libera a retomada das obras de resort em região oceânica de Maricá. Na educação, de acordo com o estudo, os estudantes do ensino integral têm notas maiores no Enem e o Nordeste registra maior proporção de matrículas em tempo integral. E grupo criminoso no setor de combustíveis é alvo de operações da Polícia Federal. A investigação mostra movimentações ilícitas que passam de 23 bilhões de reais. União Europeia convoca diplomata russo após ataque que atingiu delegação em Kiev. Missão diplomática jamais deve ser alvo, diz a representante do bloco. Já na economia, a Caixa paga Bolsa Família e beneficiários com NIS de final 9. O novo ataque russo a Kiev deixa pelo menos 12 mortos. E no Vaticano, interesses políticos impedem solução em Gaza. E essa afirmação foi feita pelo secretário de Estado, Pietro Parolin. Também temos aqui na saúde que a inteligência artificial pode se tornar aliada no combate ao glaucoma. A tecnologia pode levar 10 anos para estar disponível aos pacientes. Sobre o programa Pé de Meia, os nascidos em julho e agosto recebem já a sexta parcela. O valor de R$ 200 é depositado conforme o mês de aniversário do aluno. Já sobre o meio ambiente, o Instituto Chico Mendes chega a 18 anos com soluções e desafios e a entidade atua em 344 unidades de conservação. E por último, na área de esportes, Copa do Brasil. Cruzeiro vence Atlético por 2-0 e fica perto da semi. E o Vasco e Botafogo ficam no 0-0 no estádio de São Januário. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Quero agradecer a você que acompanha a TV da Transparência e mais uma vez fica o convite para que você continue nos acompanhando aqui a programação completa da TV. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima oportunidade.